Nós vimos que Deus tem um plano e que nós somos escolhidos para fazer parte desse plano. Isso tem que causar um impacto muito grande em nossas vidas. Ser escolhido para participar de um plano tão grande, tão maravilhoso e tão importante é uma honra. Quem aqui foi chamado por Deus? Eu gosto muito da porção de Gálatas 1, versículo 18, versículo 15, aliás, que diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha esse sentimento. E esse é o sentimento que todos nós devemos ter. Porque Paulo teve a revelação e ele pôde expressar essa revelação para nós. A economia divina, amados irmãos, não é uma coisa longe de nós. Deve ser uma coisa, assim, entranhada profundamente conosco. Totalmente mesclada conosco. Paulo diz: ao que me separou antes de eu nascer. Olha, que palavra doce, que palavra de impacto. Ele diz: eu fui separado por Deus antes de eu nascer. Ter consciência desse fato muda nossas vidas. Por isso a economia divina tem um poder de mudar nossas vidas. Claro, se a economia divina for uma doutrina para nós, é simplesmente um conhecimento a mais. Como filosofia, não tem impacto em nosso viver, não muda a nossa pessoa. Que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. E ele dá o testemunho: Deus me chamou. Deus me chamou. Essa tem que ser a experiência e o sentimento de todos nós que estamos aqui. Deus me chamou para o seu plano eterno. Então eu tenho uma razão de viver. Estou envolvido num plano grande, maravilhoso, completo. Apesar de eu não ser maravilhoso, de eu não ser completo, apesar de eu ter tantas falhas, eu fui chamado. João, você espera ainda ser convocado para a seleção brasileira? Futebol? Nem quando tinha 18 anos. Quer dizer, nem espera. Hã? Não, pois é. Você sabe, todos nós temos que ter o sentimento. Ele falou: perna de pau, sou perna de pau. Ó, um perna de pau como eu fui convocado por Deus. Para a economia dele. Isso vale muito mais do que ser convocado para a seleção brasileira. Você acredita que você foi convocado? Então essa economia tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser algo sério. Tem que estar em todos os nossos planos. Se no plano da nossa vida os planos de Deus não estão incluídos, eu não vi a economia divina. Quando eu vejo a economia divina, os planos de Deus são o centro de todos os planos para a minha vida. Porque eu sei que eu fui chamado. Ele disse assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Ele quer ou não quer revelar o Filho dele em você? Ele quer. Eu preciso ver isso. Vamos ler um outro versículo. Romanos
capítulo 8. Versículo 28. É um versículo muito conhecido que todos nós gostamos muito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, só isso? Não, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é somente uma questão de eu amar a Deus, mas eu ser chamado, né, segundo o seu propósito. E pelo fato de eu conhecer o propósito de Deus, o plano de Deus, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus e amo o propósito de Deus. Isso abre a porta para Deus então trabalhar em mim. Se eu não amo a Deus, não há como Deus trabalhar em mim. Está certo? Por isso o amor é alguma coisa tão importante. O amor nos faz nos unir ao Senhor. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui diz que Deus conhecia você já. E, olha, preste atenção, tá? Deus já te conhecia. Deus não te chamou sem te conhecer. Senão a gente pode pensar assim, acho que Deus se enganou, viu? Não é verdade. Acho que tinha que chamar um outro e trocou os números, trocou os nomes e acabou me chamando. Você foi chamado por engano? Você tem certeza? Ele te conhecia? Isso é muito importante. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Significa, ele olhou para você que te conheceu e disse assim, esse aqui vai ser igualzinho a Cristo. Esse vai ser igualzinho a Cristo. Viu, Vadir? Ele te conheceu e disse assim, você vai ser igualzinho a Cristo. A gente tem que deixar ele fazer. Ele quer fazer. Se isso não acontecer, não é por culpa do Senhor, por culpa nossa. Porque ele quer fazer isso aí. E ele diz ainda, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso irmão mais velho, nosso irmão maior. E ele diz assim, aos que predestinou, a esses também chamou. Como é que eu sei que eu fui predestinado? É porque eu fui chamado, né? Não é isso? Aqui ele conta. Eu não poderia saber que eu fui predestinado. Mas no dia que ele me chamou, eu então conheci um fato. Eu fui predestinado. Por isso que, olha que essa ordem é uma questão maravilhosa, sabe? No dia que ele chama, diz assim, uau, ele me predestinou. E ele diz assim, ó, me chamou, e aos que chamou, esses também justificou. Significa, chamou, diz assim, eu vou dar um jeito em você. Eu vou dar um jeito em você. Ah, mas tu fica tranquilo. E aos que justificou, esses também glorificou. Você vê lá no final como é que vai ser a história? Eu gosto muito, sabe, de em certas situações assim, ler um livro de aventuras. Quando era assim bem jovem, eu lia um negócio e dizia assim, e aí como é que será o final? Daí você lia, dá uma olhada. Agora eu vou ler mais, não vou ficar tão nervoso, né? Amada irmã, aqui já conta o final, você não precisa ficar nervoso quanto ao seu futuro. Aqui ele diz, glorificou. Você acredita nisso? Se acredita, tem impacto na sua vida. Agora, eu quero
mostrar um versículo. Romanos 11, 29. Eu gosto muito desse versículo. Romanos 11, 29. Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vocação é chamamento. Dom é presente. Os presentes de Deus. O que Deus nos deu. Deu de presente, Deus não recolhe. Irrevogável. E o chamamento de Deus é irrevogável. Sabe o que isso quer dizer? Voltando para aquele negócio de Deus. Você acha possível Deus falar o seguinte? Eu tinha uma experiência em você, te chamei, mas eu errei. Está cancelado a sua convocação. Está cancelado o seu chamamento. Eu me enganei. Você acha que isso é possível? Acha que isso é possível? Então diga para o irmão que está ao seu lado. Deus me chamou, ele não se enganou. Irrevogável. Ô Hamilton, irrevogável. Tem jeito de alguém anular? Não, irrevogável. Não tem, não é? Irrevogável. Então, nessa noite, Deus está mandando um recado para todos nós. Eu te escolhi para fazer parte da minha economia e eu não me enganei. Eu não fiz a decisão errada. É você mesmo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Amém. Irrevogável. O que eu dei para você eu não vou tirar. Agora, esse é o sentimento de Deus a seu respeito quanto à economia dele. Agora, qual é o seu sentimento com respeito a Deus para a economia divina? Eu ouço um monte de irmão falar assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso é para aqueles irmãos, eu sou fraquinho, eu não posso. Deus vai ouvir você falar e dizer assim, eu não entendi essa. Eu não entendi. Como? Você acha que eu me enganei? Eu não me enganei. Eu escolhi você. Porque nesse meu plano, é minha vida que vai fazer as coisas. É o meu espírito que vai fazer. E é o meu poder em você que vai fazer. Eu sou tão fraquinho. Tem tanta gente melhor que eu. Para provar que Deus não errou, eu vou mostrar, vamos ler mais um versículo juntos. 1 Coríntios, só para dizer que não foi o Miguel. Miguel me embrulhou naquele dia na reunião, e eu era fraquinho e tudo, e realmente Deus quer forte, Deus não quer fraquinho, Deus quer, só para ninguém falar que eu embrulhei vocês, 1 Coríntios 1, versículos 26 a 29. Agora nós vamos todos ler juntos, bem devagar, para ficar bem marcado. Tá bem? Vamos ler devagarinho. Eu vou guiar vocês na leitura. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação. Para um pouquinho. Vocação é chamamento. Tá? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ponto. Ah, peraí. Opa! Estou começando a gostar da história. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Estou começando a ter esperança. Vamos continuar. Pelo contrário. Peraí. Vamos repetir. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ponto. Olha aqui. Se você é louco e você é fraco, é você mesmo. Que alívio! Eu pensei que louco e fraco estava fora. Pelo contrário, é louco e fraco que está dentro. Ó, só Deus mesmo chamar louco e fraco para a economia dele, viu? Graças a Deus, foi por isso que nós fomos incluídos. Vamos continuar. Vamos, versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém! Olha, coisa humilde, desprezada. Se você sente assim, todo mundo me despreza. E aqui diz, e aquelas que não são, todo mundo é alguma coisa. Eu sou único, eu não sou nada. Daí Deus diz assim, é você mesmo. É você mesmo, eu escolhi você. Agora, eu não sei, irmão, se agora a certeza do seu chamamento foi aumentada ou não. Quando você lê um versículo desses, você diz, puxa Deus, que bom. Que bom. Que bom que eu tenho chance. Não é uma questão da minha capacidade, não é uma questão do que eu sei. Você me escolheu. É só isso. Se Ele chamou você para fazer parte dessa economia, você vai ficar parado? O que você vai fazer? Tem que ter uma reação. Tem que vir diante do Senhor. Senhor, você me chamou mesmo. Então eu quero me entregar para isso. Eu quero ter tal viver. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocação, chamamento. Paulo, ele era um prisioneiro do Senhor. Esse prisioneiro é prisioneiro do amor. Por isso que o amor é alguma coisa tão importante
para Deus. Quem aqui está sendo obrigado a seguir o Senhor? Alguém está obrigando você? Nós seguimos é por amor. Quem aqui se consagra porque é obrigado? Eu me consagrei ao Senhor por amor. E ninguém me obrigou. Eu sou um prisioneiro do amor do Senhor. Você sabe que um casamento é assim, né? O que é casamento? Duas pessoas se amam, se tornam prisioneiros do amor. Não é verdade? Perdeu a liberdade. Já não faz mais o que quer. Se preocupa com o sentimento um do outro. E Paulo nos roga que nós andemos de um modo digno desse chamamento. Isso quer dizer que existe um viver digno desse chamamento. É de acordo, segundo o nível desse chamamento. Se eu fui chamado para a economia divina, para o plano eterno de Deus, existe um viver, um andar que condiz com esse chamamento. Nós vemos, por exemplo, dentro do governo, muitos ministros que, quando eu dou entrevista, algumas vezes dão a bola fora, né? Fala o que não deve. Ele, se fosse um cidadão comum, ele poderia falar. Mas como ministro, nunca deveria ter falado certas coisas. Existe um comportamento digno da posição. Não é? Então, amados irmãos, amadas irmãs, existe um andar digno desse chamamento. Isso quer dizer que Deus se importa com o nosso viver. Como nós falamos no início da nossa comunhão, qual o nosso intuito dessa comunhão e também dessa nossa busca ao longo de todo esse semestre? É falar da economia de Deus, do plano de Deus na nossa vida. De tal forma que no final da nossa vida possamos falar: você quer ver a economia de Deus? Olha para a minha vida, olha o que eu passei. Você vai ver o plano de Deus para o homem. Não foi assim com José? Então, isso é algo que está no coração de Deus. Precisamos ter então essa percepção e caminhar para isso. E olha só, Efésios capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, do vosso chamamento. A esperança do nosso chamamento. Porque nós temos um chamamento, nós temos esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu preciso saber para que fui chamado. Isso vai ser um alvo na minha vida. E nós vimos, na primeira comunhão que tivemos hoje, Satanás quer que a gente perca o alvo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, de 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso aqui, esse versículo é um dos versículos que mais me impressionam, pessoalmente falando. Aqui diz, o Senhor manda um recado para mim:
Miguel, um dia eu te conquistei com um propósito. Eu te conquistei. Eu conquistei você para conquistar isso. Não é? Foi o que Paulo diz. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Significa, eu consigo ver algo diante de mim. Quando se perde a esperança? Quando você não consegue ver mais nada à sua frente. Não é? Quando você não consegue mais ver nada, você perde a esperança. Mas aqui, em Efésios 4:4, fala da esperança do nosso chamamento. Significa, desde que haja chamamento, há esperança. Deus me chamou, não foi qualquer pessoa. E Deus não erra. Ele não vai voltar atrás nesse chamamento. O que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Isso quer dizer o quê? Eu tenho alvo. Eu não deixei Satanás tirar o meu alvo. Paulo disse, né? Não fui desobediente à visão celestial. Estou muitos anos na vida da igreja. Já passei por muitas situações difíceis. Já vi muitos ir embora, se afastarem. Já vi erros, muitos erros, no nosso meio. Mas eu não sou guiado por isso. Eu sou guiado por uma visão. A visão que um dia Deus me revelou. E eu corro. Eu corro. Eu não quero saber. Não é? Eu tenho que correr. Porque Deus me chamou. Ele mostrou algo para mim. E porque Ele me chamou, eu tenho esperança. Homens erram. Deus não erra. Não é porque um irmão errou, o chamamento foi cancelado. Não é porque algum irmão errou, o chamamento desapareceu. Eu consigo ouvir o Senhor me chamando todos os dias. Você não crê que o Senhor chama você todos os dias? O que é a igreja? A igreja é a assembleia dos que foram chamados. A própria essência da igreja está ligada ao chamamento. E esse chamamento é dinâmico, amados irmãos, amadas irmãs. Todo dia, Deus diz assim, sai da situação que você está. Vem para uma nova situação. Avança. Vem. Todo dia. Não tem um dia que o Senhor vai falar assim, hoje você fica parado. Hoje você vai descansar. Você vai dormir 3 dias, você não vai avançar nada. Não existe esse dia. Todos os dias, Deus diz, vem. Paulo diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que diante de mim estão. Ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Soberano chamamento. Soberano aqui no original é celestial. É um chamamento para cima. Sabe, o chamamento do nosso Senhor é para cima.
Claro que há um monte de outros chamamentos no mundo, mas nós temos que aprender a ouvir o chamamento de Deus. Paulo, ele conta a experiência dele. Eu ouço esse chamamento. Várias vezes já compartilhei com os irmãos a respeito do Charles Studd. Ele, um servo de Deus, né, pregou evangelho na China, pregou evangelho na África. Ele era filho, né, de uma família riquíssima, de um homem riquíssimo. O pai dele era temente a Deus. E um dia, daí ele teve, o pai dele sempre convidava os pregadores famosos para sua casa. E um dia, daí ele teve a sua própria experiência. Teve momentos de fraqueza, se afastou do Senhor, mas daí ele se voltou ao Senhor e foi servir o Senhor lá na China. E quando estava lá na China, recebeu a notícia de que o pai dele tinha falecido, deixado para ele como herança uma fortuna. Daí ele foi para a palavra, lá em Marcos, ele leu que o Senhor disse que aquele que deixar pai e mãe vai receber 100 vezes mais. E ele diz assim, que investimento na terra dá 100 vezes mais? Não existe. Então, o melhor investimento que eu vou fazer é ofertar. Pegou toda a fortuna dele, e disse assim, oferto tanto para essa missão, tanto tudo para a ligação para o Evangelho. Ele disse assim, bom, agora retorno é 100 vezes mais, né? Ganhei 100 vezes mais, está lá com o Senhor. Daí ele conheceu uma irmã lá na China, também missionária, estava preparando para se casar com ela. Daí recebeu uma carta da Inglaterra, diz assim, naquele cálculo da herança, tinham feito um pequeno erro, tinha sobrado um pouquinho ainda. E ele disse assim, puxa, eu vou dar para minha noiva, presente de casamento para ela. Daí foi conversar com ela, disse assim, ó, me informaram agora que ainda tem um restinho da herança, e eu quero... Meu sentimento é dar para você, como presente de casamento. E ela falou, Senhor, assim, como é que você quer que a gente comece o nosso casamento? Você acha que guardando esse restinho aí, você está sendo fiel? Oferta tudo. Vamos começar bem o nosso casamento, sem nada. Também, vamos começar assim. Ele ofertou o resto. Mas agora vamos começar bem o casamento. Obedecendo ao Senhor. O que é isso aqui? Isso aqui é chamamento. Chamamento. Daí ele voltou, pregou o evangelho na China, voltou para a Inglaterra, cheio de doenças. Daí foi no médico. O médico olhou ele e disse assim, você não tem uma doença, você é um museu de doenças. Você tem tudo quanto é doença. Ele disse, eu quero ir para a África. Não, você não pode ir para a África. Você está doente. Ele disse, eu vou mesmo. Assim mesmo eu vou. E foi. E lá, quando estava para entrar no Congo, a fronteira estava fechada, ele disse assim, escreveu uma carta. Eu vejo aqui tantos aventureiros, todos buscando ouro, fama, glória, poder. Ele diz assim, eu vejo tantos que conseguem ouvir o chamamento do dinheiro, da fama e do poder. Onde estão aqueles que conseguem ouvir o chamamento de Cristo? E diz, eu sou o único aqui que ouvi o chamamento de Cristo. Existe um chamamento que é para cima, porque é celestial. Nós precisamos perceber esse fato. Quantos conseguem ouvir o chamamento diário do Senhor? Por isso que é tão importante a nossa comunhão com o Senhor. Se o inimigo consegue tirar a nossa comunhão do Senhor, consegue tirar a referência da palavra, essa realidade do chamamento se vai, né?
você vê também Isaías 6, Isaías contando a experiência dele, depois que ele tinha visto o Senhor no trono, também, né, quando foi purificado, né, o anjo trouxe aquele tenasco, aquela brasa, purificou sua boca, dele ouviu o Senhor assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor não disse assim: Isaías, vai lá. Não. O Senhor só suspirou algo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, quando ouviu isso, ele tocou no chamamento. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso quer dizer: Senhor, você tem uma necessidade? Eu estou aqui. Isso é reação. Reação ao chamamento. Deixa as coisas para trás e corre para o alvo. Então, amados irmãos, a questão do chamamento é muito importante. Na nossa experiência, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamamento, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nos tornar dignos do nosso chamamento. Permitir que Deus opere isso em nós. Eu creio que todos nós ouvimos chamamentos distintos todo dia. Eu vou dar um exemplo. Você vai numa loja, depende se você gostou de um produto. É aquele produto chamando você daí. Aqui, me compra, me compra. Você vai para casa, aquilo, você está ouvindo aquele produto chamando você, né? Pode ser um tênis, pode ser um celular, pode ser um sapato, pode ser uma bolsa, pode ser um carro, mas você fica aquilo lá. Vira e mexe, vai até lá e ouve aquele chamamento. Ouve aquele chamamento. Isso é chamamento. Você ouve chamamento todo dia. Um monte de coisas chamam. Mas é mais importante para nós é ouvir o chamamento do Senhor. Daí nós vamos andar de um modo digno desse nosso chamamento, amados irmãos. Nós somos chamados para fazer parte do plano eterno de Deus. Isso é um chamamento elevado, digno, maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, santo chamamento, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Santo chamamento. Esse é um chamamento que nos separa, que nos torna diferentes. É um chamamento diferente dos outros chamamentos. É um chamamento para cima. Os outros chamamentos são para baixo. Esse é um chamamento para cima. Você não se sente honrado de ter recebido esse chamamento? A questão é que muitas vezes nós não percebemos esse fato. A grandiosidade desse fato de sermos chamados. Eu fui chamado. Eu sou um chamado. Isso é muito sério. Isso é tremendo. Eu tenho que dizer, eu fui chamado. Não é uma coisa leve, superficial. É algo profundo, sério, real.
Olha só, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, que participais do chamamento celestial. Aleluia! Nós participamos do chamamento celestial. Nós não estamos sozinhos. Deus chamou a muitos. E nós temos parte nisso. Nós temos participação nesse chamamento celestial. Considerei atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Precisamos dar atenção. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, confirmar o vosso chamamento. Nós precisamos ser diligentes nesse fato. Eu quero confirmar meu chamamento todos os dias, todos os instantes, em todas as ocasiões. Durante o dia, eu tenho muitas chances de confirmar o meu chamamento. Isto é, diante de fatos, situações, pessoas, eu preciso confirmar o fato de que eu sou um chamado. Assim, isso eu faço porque eu sou chamado. Isso eu não faço porque eu sou chamado, né? Eu vivo assim. Eu tenho essa experiência porque eu sou chamado. Tá vendo? Eu não vou por esse caminho porque eu sou chamado. Isso é, dia a dia, momento a momento, eu vou confirmando o meu chamamento. Isso é uma coisa muito importante. Confirmar a vossa vocação, que é o vosso chamamento, e eleição. Significa, Deus me escolheu. Eu vou confirmando esse fato. As pessoas podem olhar para nós e falar, essa é uma pessoa escolhida por Deus e é uma pessoa chamada por Deus. Por quê? Porque eu confirmo isso dia a dia no meu viver. Eu faço parte dessa economia. Olha para a vida de José sob esse ângulo. Ele não confirmou o chamamento dele? Confirmou? E ainda mais, aqui diz, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui tem uma promessa. Se você confirmar a todo momento, você não vai tropeçar. Você não vai cair. Uau! Isso é um caminho de vitória. Olha a importância desse chamamento. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Isso é um caminho de salvação para nós. E o versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, você vive para a economia de Deus. Qual que vai ser o resultado? É a entrada no reino. Não é? É a consequência mais natural que existe.
Porque você viveu para isso. Você ouviu todos os dias esse chamamento. Eu quero falar para vocês um chamamento que eu espero um dia ouvir. Está em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Mas essa parte, sobe para aqui. O que é o arrebatamento? É isso aí, meu. Você ouve o Senhor todo dia, vem, vem, avança, avança, vai, vai, eu te chamei. Está escutando minha voz? Vai, vai. Mas um dia, amados irmãos, você vai ouvir, sobe. Oh! Já não vai ser mais, avança, luta, vai. Vai ser, sobe. Você não quer ouvir esse chamamento? Quer ou não quer ouvir, Stacy? Sobe. Quem não quer ouvir, João? Amém. Amém. Sobe, sobe. Pelo fato de ouvir todos os dias o chamamento do Senhor, nós vamos ouvir esse chamamento. Amados irmãos, quem nós somos, né? Esse chamamento de Deus é algo real para nós participarmos da sua economia. José, ele não tropeçou porque ele tinha um chamamento. Não é? Você vê, é o que Deus deseja fazer em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 e 24. Olha só, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui existe uma promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Significa, ele não desiste de nós. Não desiste de nós. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Para concluir, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Vamos ler juntos esse versículo, está bem? Esses dois versículos. Vamos lá. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Aqui fala do Deus de toda a graça. Nosso Deus é um Deus de toda a graça. Graça ilimitada. Para nos suprir nesse chamamento. Ele não se enganou. Ele consegue. Tem que deixar. Não é? Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Assim, vem para a glória. Vem para a glória. Ah, mas isso, aquilo. Aqui diz, eu vou trabalhar em você. Você vai sofrer um pouquinho. Eu já vou falar de antemão. Você vai sofrer um pouquinho. Você vai deixar eu trabalhar? Você vai sofrer um pouquinho. Mas eu te garanto uma coisa. Eu te chamei para a glória. Você vai passar por um processo. Ele diz assim, Ele mesmo, é o Deus mesmo, que vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele falha? Não. Se você falar assim, eu não gostei depois de ter sofrido por um pouco, eu não gostei disso aí, eu não vou deixar. Aí, ele não pode fazer nada, né? Porque você não deixou. Mas se você falar assim, eu vou sofrer só um pouquinho, né? Só um pouquinho, tem certeza? Só um pouquinho? Claro, comparado com o eterno peso e glória, é só um pouquinho, certo? Não, porque esse pouquinho é muito relativo. O pouquinho de um não pode ser pouquinho para outro, não é isso? Quanto é esse pouquinho, né? O Senhor diz que é pouco a pouco. O Senhor diz pouco a pouco. Então, mas tem toda a graça para te sustentar. Isso não é suficiente? Tem certeza que tem graça? Tem! Bastante! Quanto você quiser. Bom, assim até dá para encarar, não é? Não é verdade, irmãos? Eu estou sendo muito realista. A gente sempre calcula, né? Dá ou não dá, assim. Não, mas tem toda a graça, toda que você necessitar. Eu vou encarar. Vamos lá. Graça. Daí graça, Deus vai suprindo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você crê nisso? Tudo isso é ligado a essa economia divina. Então, nesses 6 meses, nós vamos ganhar muita coisa. E Deus vai te chamar todos os dias. A questão é responder. E deixar Ele trabalhar. E eu garanto, daí, um dia, estaremos lá no reino. Não é? Na sua eterna glória. Porque Ele mesmo prometeu. Ele é fiel, Ele o fará. Que Deus abençoe a todos nós. Amém?